Tá começando mais um Que Negócio é Esse aqui dos Estúdios Brasa. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial que a gente vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com o programa, porque é nisso que a gente acredita, é isso que a gente traz aqui quando a gente quer conversar com as pessoas. Leidiane Gomes Ferreira, tá certo? É isso? Tá certo, Marcelo. Vamos falar de felicidade. Felicidade. Caramba, olha. Felicidade nos negócios, né? Felicidade nos negócios. É possível? Sim, é possível, mas ainda existe uma longa caminhada. Entendi. Uma longa jornada. Então, para a gente chegar, calma aí, vamos com calma. Eu quero que você comece falando de você. Certo. Quero saber como é que se construiu essa pessoa que veio aqui falar comigo hoje de felicidade. Sim. Você é de onde? Eu sou de Minas, de uma cidade que chama Itabirito. Itabirito fica entre Belo Horizonte, Ouro Preto, e é a terra do famoso Tele Santana. Ah, já começamos bem. É a terra do Tele Santana, para terra... quem não conhece, né? Pois é. Tele foi técnico da seleção brasileira, acho que de 82, 82. A gente perdeu a Copa, mas foi bonito o jogo. Tinha felicidade ali, porque hoje a gente ganha e acaba não tendo felicidade. Ganhou, tá? A gente tinha felicidade lá, mesmo na derrota. Né? E eu fui criada, assim, numa simplicidade, né? Na roça mesmo, assim, com os bichos, né? Com muita fartura coletiva do ponto de vista, assim, quando a gente fala de cultura, né? De uma pequena cidade. Então, aquela coisa da troca, aquela coisa de todo mundo conhecer todo mundo, aquela coisa de uma cidade do interior com 40 mil habitantes e próximo da capital, e o que permitia que a gente sempre tivesse perto de coisas muito atualizadas, mas, ao mesmo tempo, com uma vida mais simples, uma vida mais de essência. Né? Então, eu fui nascida e criada até os 14 anos, quando eu fui estudar em Belo Horizonte, porque é sempre assim, né? É igual aqui em São José, às vezes muita gente vai estudar. Vai para São Paulo. Vai para São Paulo, lá em Itabirito era estudar e ir para BH. E aí eu fui estudar eletrônica, fui fazer eletrônica no Cefet, só que eu era muito jovem, com 14 anos, né? Mas aí eu já comecei a estudar física, matemática, né? Entender como que as coisas funcionam, né? Do ponto de vista da tecnologia, vamos dizer assim. E foi lá que eu entendi que eu não queria, naquela época, fazer engenharia, que eu queria ir para a área de humanas. E depois eu fui morar na capital, né, em Belo Horizonte, e aí que minha vida... Aí você se formou em administração de empresa. Isso, em administração. Pela PUC. Pela PUC de Belo Horizonte. Estou falando isso aqui porque o pessoal aqui é assim, sabe? Certo. Eles escrevem umas coisas, porque eu não sigo nada disso. Certo. Aí eles ficam escrevendo, depois ficam reclamando comigo. Você não leu a pesquisa que a gente fez? Mas tá bom. Eu vou falar aqui então, que vocês falaram assim, ó. Ela se formou em administração, depois para se tornar uma pesquisadora e praticante de felicidade, espiritualidade dos negócios. Mas aí me conta, continua aqui. O papo aqui só está começando só. Vamos longe. É importante, né, Marcelo, a gente entender o conceito da felicidade, né? Falando um pouquinho de mim, por que também isso tudo se cruzou? O conceito filosófico da etimologia da palavra, ela vem do verbo do felicitas, né, que significa feliz, e do fio, que é grego, que é de produzir. Então, uma pessoa feliz é uma pessoa produtiva, que vive. E a minha jornada com a felicidade, depois que eu me formei em administração, eu fui fazer programa de trainee, comecei a dar consultoria em grandes empresas com 26 anos e tal, eu comecei a viver muito para o trabalho e comecei a deixar de viver para a minha vida. E aí, que é geralmente o que a maioria de nós fazemos. Né? Colocamos sempre... Aqui, vira e mexe, a gente conversa bastante sobre isso, e as pessoas que vieram aqui falam sobre isso. Principalmente dizem assim, ó, tem a máxima, né? Enquanto eles dormem, eu trabalho. Tem esse negócio aí. Né? Sim. E aí, o que aconteceu foi que essa paixão pelo trabalho, porque eu tenho muita paixão pelo trabalho, hoje eu falo que é muito mais pelo servir, né? E o servir, ele te gera uma energia que você não sabe de onde, quando tudo tem um propósito, um sentido, né? Mas, na época, eu estava com a minha direção distorcida. Eu costumo falar que a carteira de trabalho vem depois da certidão de nascimento. E eu inverti essa ordem, quando eu estava
Caramba! Eu coloquei a carteira de trabalho na frente da certidão de nascimento. Por um perfil muito automotivado, né? Porque eu sou muito automotivada, ligada, na época eu falo que nem 220 no 380. Eu tenho um amigo que fala de mim, eu tenho um amigo que fala assim, cara, você é ligado no fio 30 mil volts, fio grosso, bicho, ninguém te para. Ninguém te para. A gente tá o tempo todo ali pensando, parece que tem coisa movendo dentro do corpo, da cabeça, né? Exatamente. E com 26 anos, numa empresa de consultoria muito focada em resultado, dando consultoria fora do país, com metas ousadas. E aí, para mim, aquilo era um sonho, né? Porque era sem fim. Era sem fim, trabalhando. E foi um lugar que eu honro e aprendi muito. Mas eu não tinha o meu limite estabelecido do saber falar não. Né? E ia. E aí eu tive um burnout, que hoje é considerado burnout, vem do termo inglês, queimar-se por dentro, e que significa o estresse com depressão junto e tudo junto. Nossa, então, eu já tive esse trem aí, como diz os mineiros, eu já tive esse trem aí, sei lá, bastante vezes já. Já está todo derretido. Mas o burnout é novo. Há 13 anos, quando eu tive, era frescura. E como eu fui criada numa família, sou de uma família muito simples, e o trabalho, né, foi um valor sempre muito forte. Então, não estar trabalhando era algo que mexia muito com a estrutura familiar, né, com o meu pertencimento, vamos dizer assim. E dentre as coisas que eu aprendi nessa empresa de consultoria é aprender a aprender, que é o desconstruir constantemente, é não ter certezas, né? Você tem você aprende isso, aí desconstrói isso e vai indo no fluxo da vida, porque isso é uma evolução. Eu cheguei à conclusão, né, que isso foi criado no meu corpo, eu vou tirar. Só que eu decidi tirar. Quando que você decidiu isso? Quando eu tinha 33 anos. Mas deu algum? Foi. Aonde virou essa chave aí? Que você falou assim, calma aí, achei a minha certidão de nascimento. Pô, nem sabia que eu tinha mais. Sabe? Nem sabia que tinha mais essa certidão. Peraí, vou botar isso aqui em prática de novo. E aí, quando foi? Como foi? Foi quando eu tive 33 anos que eu falo que deu um apagão geral. Eu travei a coluna. Inclusive, quando você trava a coluna, é sinal de desalinhamento de propósito. Você está brincando? Tem relação. Porque ontem eu fui. Eu vou dando os exemplos. Eu vou dando exemplo. Ontem eu fui lá fazer fisioterapia porque eu não andava. Falei, caramba, fiquei travado. Então, o que é isso aí? Desvio de pode propósito. ser infinitas coisas, porque cada área vai dar o diagnóstico. Né? Mas falando do ponto de cunho espiritual, de alinhamento, tem um desalinhamento de propósito aí. Porque o que acontece? Quando você usa, eu vou explicar isso da ciência da felicidade. Não, eu quero que você explique tudo. Peraí. Deixa eu te explicar direitinho. Eu não entendo nada disso aqui. Pois é. Quando eu venho aqui, eu trago essas pessoas maravilhosas que vêm falar aqui, eu quero que elas falem mesmo, porque eu tenho maior vontade de aprender. Sim. E para quem também está assistindo, fala, caramba, eu não sabia disso aí. Então, você fica à vontade aqui, tá? E aí, dentro dessa questão da ciência da felicidade, que ela surgiu praticamente assim, com o nome mais de ciência, em 1998, nos Estados Unidos, com um psicólogo que chama Martin Seligman, tem um dos pilares da ciência da felicidade é o engajamento. E o engajamento, mas não é esse engajamento... De rede social. Não, o engajamento distorcido no mundo corporativo que transforma a pessoa numa máquina. É um engajamento mesmo desse conceito da pessoa viver com vitalidade, sabe? Daquela coisa de entusiasmo, prazer. De vontade de viver, de fazer. De funcionar. Eu costumo falar que o engajamento é vontade de você funcionar. Entendi. Que é você ser o que você veio para ser. Então, quando você usa as suas virtudes e suas forças de caráter, né, que é isso, a felicidade tem um viés filosófico, mas ela tem um viés espiritual, mas ela tem um viés econômico, ela tem um viés neurocientífico, ela tem um viés psicológico, organizacional. São vários vieses, né, que, na verdade, a psicologia positiva e ciência da felicidade ela é um movimento com vários saberes aplicados ao estudo do ótimo funcionamento do ser humano. Porque até então, a psicologia não estudava o ótimo funcionamento do ser humano. Ela estudava só o funcionamento da disfunção. E a psicologia positiva não é negar a tristeza, é integrar também
a felicidade. O pessoal acha que, não, eu vou falar só do positivo e esqueço a tristeza. Inclusive, a base da felicidade é a tristeza, mas depois eu falo disso. E aí, nessa questão do engajamento, de você se sentir engajado, funcionando, vitalidade, sabe? Eu estou funcionando. Sei, eu sou o cara. Eu gosto de, por exemplo, eu sou criativa. Criatividade é uma das minhas virtudes. Entendi. Então, se eu não estou sendo criativa, eu não estou funcionando. E isso não gera serotonina no meu corpo, que é um dos neurotransmissores que gera essa autoconfiança. E aí, não te dá uma proteção e não te dá um bom funcionamento, coluna trava, pode ser um problema de... Vai para o corpo também, é tudo integrado. Aí a sua coluna travou. Isso, aí você não funciona. E aí? Aí vamos voltar lá. Aí parei de funcionar, a coluna travou, HD, o computador queimou, HD externo, na época não tinha muita coisa de nuvem, né? De guardar os arquivos em nuvem. HD externo queimou. Na sua casa, está falando? Tudo, foi tudo dando... Quebrando. Tipo, desfazendo tudo. Meu Deus, e aí, aí. relacionamento também terminou. Foi pro espaço? Foi tudo pro espaço. E aí, eu decidi que eu... E como eu estava sem energia, o que o burnout faz? Ele te deixa sem energia. Entendo. Sem vitalidade. Você não tem vontade de sair da cama. Ou então, tudo que você fazia antes... ir ali no bar tomar uma cerveja, por exemplo. Vira... Você começa... Não vou, não. Ou te dá cansaço. Até você chegar, eu conheço gente que viveu o estágio de não, mesmo que você leve, a pessoa não quer. Não quer, ela não dá conta. Ela dá trabalho. Dá trabalho. O trabalho está relacionado a alguma coisa muito ruim para ela. Isso, né? E aí ela começa a ficar irritada. Qualquer coisinha, a pessoa fica assim, ela fica muito sensível, telhado de vidro. E ela não consegue também se achar autossuficiente, porque vem um negócio que chama síndrome do impostor, que você acha que você não é bom o suficiente. Então, tudo isso se desfaz e você começa... Quando eu vi que eu estava sem essa energia vital, eu falei, bom, o que eu tenho de mais sagrado que eu tinha, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito assim, divertida, sociável. Eu falei, eu perdi, eu vou ter que recuperar. E aí... Mas até então, nesse momento, só para a gente... Nesse momento, você ainda não estava estudando sobre isso. Não, nada. Você estava tipo, Tava querendo voltar com a minha energia. Não estava querendo saber. Você estava acelerada. Eu queria saber. Mas você não tinha envolvimento ainda com esse estudo do campo da felicidade, nada disso. Nada. Você estava tipo assim, me dá o meu aqui, eu estava como curtindo a vida. Eu estava achando, né, que tava... eu estava na programação, vamos dizer assim, no automático. Né? E aí, né, esse trabalho, eu dormia, estava tendo crise da Infraero na época, dormia no aeroporto. Era um dia em São Paulo, outro dia em Curitiba, outro dia em Buenos Aires. Caramba. Era trabalho, era porque eu trabalhava com gestão de processos, RH, planejamento estratégico, finanças, orçamento. Tudo coisa simples, né? Tudo coisa simples. Gestão. Coisa gestão. Tranquila. Que eu acho que também, que hoje, para mim, dá para integrar tudo no básico, né? Que a gente estava falando sobre o básico. E aí, eu achei um terapeuta da Gestalt. Gestalt é uma linha zen budista, e ela trabalha forma, percepção. E ele me ajudou a enxergar as coisas como elas são e trazer a minha essência de volta, porque a terapia faz isso, né? Ele sempre falava. A função de toda terapia é preparar o indivíduo para o caminho espiritual. Então, a linha de trabalho dele, ele tirava do meu corpo as emoções, então era muito corporal, tinha respirações, para eu enxergar as coisas como elas são. Porque, na verdade, eu estava no estado de alegria que eu me encontrava, que não era felicidade, que eu distorcia cenários. Eu estava em desequilíbrio com a minha alegria. Então, eu romantizava a vida. E aí... Isso é um problema. Você romantizar. sabe que de vez em quando não. Eu sempre tô nessa aí. Agora voltei para terapia, vou dar um jeito, mas a gente sempre romantiza. Cria estado de ilusão. Cria estado de ilusão, Isso. que a gente acha que,
tudo é legal, não é não. Ou então tudo é ruim, também não é. Né? Não, na verdade, a vida é maravilhosa. Claro, a vida... E a psicologia positiva ensina que um fato negativo é um aprendizado para você lidar com as suas transformar isso em emoções positivas. Isso é uma sabedoria. Mas eu não queria ver as coisas como eu distorcia cenários, né? Pelo meu otimismo exagerado. Então, aquela coisa assim, de não querer ver e não querer entrar em contato com a dor. Porque não querer entrar em contato com a dor é uma falta de habilidade de inteligência emocional, porque a tristeza é uma das emoções básicas. Claro. E lidar com ela é uma inteligência. Então, sabe aquela coisa assim, quando você está numa mesa, aí a pessoa chega e fala assim, nossa, eu estou triste. Aí a pessoa fala, pelo menos lá na não, mexe com isso não, esquece. Toma aqui, isso. Toma uma cerveja aqui. Isso na comunicação não violenta, que é outra linha que tem, né? A gente já vai falar sobre isso também. É a também. comunicação simpática. O cara que é legal. Simpática e não empática. Né? Entendi. Ou seja, tem você diferença. quer passar o paninho ali e falar, não vou... A empatia é diferente, O que está acontecendo? Ou como é que você gostaria de ser suportado? É isso aí. Como é que eu posso colaborar com essa fase sua? Isso. Se você está no bar, você quer que a gente saia... Você quer ir para outro lugar? Ou você quer ficar aqui? Você como quer é que aqui? A gente vai deixar você quer? Ou seja, só perguntar. Você quer que mude a música? Isso. Você quer tomar o quê? Você não quer tomar cerveja? Você quer tomar... Não é assim? Isso. A simpática, não, bebe aí, bebe aí. Exatamente, é? exatamente. Bebe aí. Pô, cara chato, pô. Tudo você está reclamando. Mas pelo menos você está doente, mas pelo menos você tem uma casa. Ou pelo menos você... Cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? Uma coisa não tem a ver com a outra. A dor é algo muito pessoal. Muito pessoal, né? Então, isso. Mas eu entendi, olha aí. Vocês estão vendo que eu conexões, tô me conectando. É tudo muito simples. O que eu vou falar é tudo muito simples. Apesar de ter muitos estudos... Eu estou gostando do papo porque é simples. Porque é simples. Não tem nada de complexo. Quando eu vim, deixa eu te contar uma aqui. Quando eles estavam fazendo a pesquisa para te trazer aqui no programa, eu falei, cara, como é que eu vou conversar com essa mulher, cara? Felicidade, espiritualidade e tal. Aí a Karina, que é a produtora do programa, falou assim, cara, você vai entender tudo. Não tem uma pessoa simples igual a você. Eu digo, mas eu não sou assim. Você vai entender. Daqui a pouco a gente vai chegar no seu mestre lá, que eu confundi até o nome, você vai me ensinar a falar o nome dele. E, na verdade, é isso que eu sempre estou trazendo na pessoa que eu sou hoje, né? É que a felicidade é de uma simplicidade absurda. E a espiritualidade também. E tentam colocar uma complexidade, né? Muitas pessoas tentam colocar uma complexidade para se fazer um termo que se chama materialismo espiritual, achar que a pessoa é soberana ou que ela está muito acima do outro. Só que, na verdade, depois que você entra em contato com gente, por exemplo, como eu fui lá no país, né, no Butão, que você entende os mestres, você sabe do que é Leonardo da Vinci, simplicidade é o último grau de sofisticação, é o básico. E aí eu fui fazer um curso de introdução à questão de meditação em Três Coroas, que foi o primeiro templo que um mestre que chama Shagdu Rinpoche trouxe para o Brasil a questão do budismo tibetano. E fui para lá para aprender sobre mentes, sobre meditação. Na verdade, para mim não era religião, ainda nunca foi, mas eu queria aprender. Lembra que eu falei do aprender a aprender? Eu queria aprender como é que eu tirava o burnout de mim. Eu falei, do mesmo jeito que ele entrou, ele vai sair. E aí começou uma longa jornada de autoconhecimento. E foi muito legal, porque no primeiro retiro... Conta tudo. Eu tô gostando dessa história aqui. Daqui a pouco a gente vai entrar, eu vou perguntar para você, porque chegou uma hora que você deve ter falado assim, porque aí virou negócio. Por exemplo, você falou assim, isso tem impacto significativo no mundo dos negócios. Total. Como eu trabalhava com consultoria e gestão, muito intelecto, então muita planilha, muito PowerPoint, o intelecto e a planilha pode tudo, mas a execução é diferente. E aí, na hora de atravessar a rua, lá em Belo Horizonte, na hora que eu saí do retiro, na hora de atravessar, eu olhava o passarinho, eu fazia assim, em câmera lenta. A minha mente começou a funcionar em câmera lenta. Eu estava vendo cada detalhe do momento presente. Então, eu comecei a entender que a minha mente estava desconectada
do que estava acontecendo no momento presente. E aí meu comportamento começou a mudar aos poucos. Por exemplo, coisa simples. Você já foi em supermercado, caixa de supermercado? A maioria não olha para o olho dos caixas. Já fui. Então, quando você passa no caixa de supermercado... É aqui, né? Aqui, quando né? Deu, tal. Eu comecei a olhar para a caixa do supermercado. Entendi. Você Prestar atenção no outro. Então, na verdade, a gente quer ser visto. E muitos traumas, muitas coisas que acontecem de emoções negativas, é porque a gente não é visto. E quando a gente vê o outro, a gente está vendo a gente mesmo. Então, a qualidade do meu tempo, de presença do meu tempo, começou a mudar significativamente. Não quer dizer que eu sou essa pessoa 24 horas, né? Por favor. Não, você deve ter, um momento claro. neste coração. E tem um momento que você deve falar assim, hoje não mexe comigo. Tipo assim. Porque a felicidade foi ali. E voltou. Foi lá no Nepal. E voltou. E daqui a pouco ela volta. Lá no templo em Belo Horizonte vinham muitos monges dos lugares sagrados, como Nepal, Butão e tal. E todo o retiro que tinha, foi a pergunta que você fez, eu estava lá pensando em me curar, né? Pensando em resolver minhas tretas. Aí vinha, é como se viesse uma voz e falasse assim, isso aqui tem que ir para os negócios. Os líderes... Foi intuitivo, foi super abençoado. Chegamos, então, ao negócio. Tipo, você falou, caramba, esse negócio aqui de felicidade pode ser aplicado no ambiente corporativo, porque as pessoas... Foi nesse momento? Foi nesse momento. Como é que você identificou isso para poder aplicar isso aí na prática? Sabe, assim, foi no curso com as suas pesquisas, na prática. Bom, esse sentimento, é isso aqui e tal, agora eu vou transformar a gestão dos líderes da empresa na prática. Isso. Porque eu imagino que não seja algo simples, fácil. Ninguém estava querendo saber disso. Você quando vai fazer o seu trabalho, ele é voltado... para os grandes gestores, né? Para os líderes, é isso? Não, eu faço para operador, para técnico. O servir, né? A consciência que eu tenho hoje, principalmente como fundadora de uma empresa, o servir, ele está... não existe propósito sem cliente. Então, o servir, ele está onde está... tem uma frase de Aristóteles que fala, aonde eu consigo aplicar os meus dons e talentos, ali é meu lugar. Então, pode ser em qualquer lugar. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Óbvio que aí vão falar de questão de consciência. É porque é difícil de fazer, às vezes, um pequeno empreendedor que está ali... No dia a dia. Entender isso. Mas eu te dou um exemplo. Eu já tenho um case, né, de um cliente lá de Belo Horizonte. Isso que eu ia te perguntar. Você tem algum caso de alguém assim que fala, caramba, nessa linha de que o cara está começando, tal, Sim, tem vários. Mas tem esse de um empreendedor que ele tinha 11 lojas de varejo. E eu fiz um trabalho na área de vendas, usando as técnicas de psicologia positiva e da consciência espiritual, olhando o ego, comportamento de medo, de julgamento, né, que um julgava o outro e tal. Ele teve a maior receita do Dia das Mães da história dele. Mas isso já deu para ele uma base para ele entender que ele não estava sendo 100%, aproveitando o time dele 100%. Porque quando você coloca o indivíduo para ele olhar para dentro, ele vai tender a produzir mais, porque ele tem a autorresponsabilidade. E quanto mais, se ele tivesse condição, é claro, quanto mais recurso ele investisse nisso, mais qualidade ele ia ter. Exatamente. Então, tem essa diferença, né? Que é um investimento que você faz. Quanto você está disposto a investir, né? Exatamente. A Forbes lançou uma pesquisa 2021 que fala que colaboradores felizes são 31% mais produtivos, para inovação é 300%, redução de burnout é 125%. A Exame, junto com a McKinsey, criou que são empresas, a McKinsey empresa de consultoria, né? Essas empresas de consultoria já avalia propósito, que é fazer o bem. É 120% maior o retorno. Os consumidores preferem organizações que pregam mais o social também, porque essa questão do social ela é muito ligada com a ciência da felicidade. Na minha jornada pessoal, eu não estava pensando em ser empreendedora dessa área, eu estava querendo era me curar, resolver as minhas tretas. Você nunca pensou
nessa possibilidade. Não, quando Resolver eu vinha os insights. Resolver as minhas tretas. Você treta muito hoje ainda, não? Você tem muita treta? Tem muita treta? Você dá umas Eternamente, tretadas, tipo, você fala assim, que felicidade o quê? Claro. Eu vou quebrar o pau aqui agora. Você faz isso aí, você faz Claro, isso. claro. Caramba. Tretar, você treta. Sim. Mas você treta feliz, tipo... Não, isso não, porque eu Tô brincando. Eu entendi uma coisa depois desse caminho, que felicidade e espiritualidade é lidar com a realidade. Ponto. Entendi. E às vezes a realidade, ela te apresenta com cenários muito duros. E você precisa de lidar com a seriedade que ele apresenta, né? Então, tem um livro da psicologia positiva que fala a força boa do lado obscuro da força. É você enxergar, que é a mesma lógica de Jung, né? Você enxergar uma coisa ruim a favor de algo bom. Então, você sempre vai usar aquilo como um mecanismo para você florescer, que é um conceito da felicidade, da psicologia positiva, o florescimento. Então, você floresce a partir do momento que você gera emoções positivas mediante alguma diversidade. Só que o seu corpo cansa. E aí que entra a jornada empreendedora do autocuidado. Se o empreendedor ele não cuidar do CPF, esquece o CNPJ. Você esquece. Vocês entenderam o que ela está falando aqui? CPF. CPF, viu? CPF. Você é novo ainda? Cuida do seu CPF. Cuida do CPF. O que é um CNPJ? É uma união de CPF. CNPJ não... Olha aí. E muitos empreendedores não entendem Cara, que ele é maior do que... Ele sim é maior do que... Se ele não funcionar... Mas você não acha que isso também tem a ver... Tudo bem, tem sempre a ver com a pressão, né? Como é que você ajuda as pessoas a lidar com essa pressão? Porque essa pressão, ela existe. A pressão... Do resultado. Do resultado. Desde o pequeno até o cara que ganha milhões. Você já deve ter feito consultoria para grandes empresas e para pequenininho. Sim. A pressão, ela só... Mas ela é a mesma, né? A mesma. Porque ele está pressionado para não perder. E o outro está pressionado porque precisa ganhar, sobreviver. Exatamente. Né? Então, como é que é lidar com isso? E demonstrar para essas pessoas que tendo esse conceito, aplicando esses caminhos, esses métodos, se é que eu posso dizer assim. Sim, métodos. Métodos, né? Ele vai conseguir transformar isso, mudar, tirar essa pressão. Sim. Como é que é isso? Porque eu imagino que o cara, quando tem muita grana, tem isso. O cara tem muita grana, ele tem uma pressão por mais resultado e não perder aquilo que tem. Não é meio difícil para ele falar assim, eu imagino, esse negócio de felicidade aí, bem-estar, tudo bem. Tem alguém que ele se propõe a perder para depois ganhar lá na frente? Sim. Você já teve caso assim? Sim. Primeiro que a psicologia positiva e a ciência da felicidade é uma adolescente, não uma jovem, tem 20 e poucos anos. Ela foi criada em 1998. Então, todos nós estamos aprendendo. Então, falar que ela... aí cai no estado de ilusão. Né? Na minha visão, quem fala que ela é a solução para tudo, ela é mais uma ferramenta para humanizar as relações. Então, hoje, no nível de execução, ela está muito no nível da inteligência emocional e de humanização das relações, ou seja, estratégia de gente e de venda. Até porque eu imagino que essa coisa nas empresas não tem que só lidar com uma pessoa com relação a como ela trata o negócio, mas como trata a pessoa. E aí vem racismo, preconceito, não tem? Tem tudo isso envolvido. Inclusive as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem trilhões de investimento que a ONU está anunciando, veio lá do botão, da consciência do FIB, da felicidade interna bruta. Mas como é que eu vou explicar isso pro meu colega lá que fez eletrônica comigo, que hoje é engenheiro, tem mestrado? Começa comigo, porque eu estou aqui, ó. Como é que é a felicidade? Eu estou aqui só. Como é que eu vou explicar? Então, eu fiquei muitos anos buscando trazer o conceito teórico para exercícios de tomada de consciência, que é educação, é desenvolvimento humano e educação. Então, por exemplo, eu fui lá num congresso em Plum Village, né, que é do Thich Nhat Hanh, que é um monge que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, para aprender como eles trabalham felicidade nos negócios, porque eles são referência. Os monges atendem os executivos. Então, fui lá aprender. Monge atende os executivos? Da Google, todos, vários. Sério? Eu não sabia. E aí, é de uma simplicidade absurda. Por exemplo, no primeiro dia
Lá ele falou assim, as sessões de mentoria com os executivos eram: você quer ser o número 1 ou você quer ser o mais feliz? Você quer ser feliz, não o mais feliz. Só para situar aqui, o Plan Village Center é uma aldeia perto de Bordeaux, na França, que começou em 1982 como uma pequena fazenda rústica, sim, fundada pelo mestre Thich Nhat Hanh. Isso. E hoje tornou-se o maior mosteiro budista da Europa. Isso. Todos os praticantes que vão são convidados a participar das atividades comunitárias da sua aldeia, preparando refeições, isso, limpando os pratos, isso, como forma de aprender a cultivar a alegria e a atenção plena em tudo que fazem. Meditam, descansam. Isso. Como é que você conheceu lá? Então. Quanto tempo você ficou lá? Como é que você conheceu lá? Foi porque só esse negócio que eu falei aqui já dá um programa. Já, mas deixa eu... Não eu tenho que voltar. Volta, mas vai lá. Então, essa pergunta que você fez é como é que eu levo isso para os negócios? Me gerou um senso de propósito tão forte que eu falei, é isso, eu quero saber. Agora, enquanto eu não descobrir isso, eu não vou sossegar. Enquanto isso, eu me curando, né? Resolvendo outras tretas pessoais, né? Olhando para mim enquanto indivíduo. Porque sempre o caminho, né, é o indivíduo. O indivíduo é que faz o movimento. Né? Ele é muito... Eu falo que você acha que é pequeno demais para fazer a diferença, dorme com um mosquito. Né? Então, como é que é? Gostei dessa. Anota essa frase aí. Anota essa frase aí. Se você acha que é pequeno demais para fazer a diferença, dorme com mosquito. Porque agora vamos lá. Uma formiga em movimento incomoda mais do que um elefante dormindo, né? Então, assim, eu falei, bom, eu não vou descansar enquanto eu não entender como é que eu resolvo esse problema. Porque resolver problema complexo sempre foi uma coisa que eu gostei desde o início da carreira. E aí, eu fui investigar. Primeiro, eu fui para o Canadá. E quando eu estava no Canadá, um pouco antes, teve o primeiro Congresso de Felicidade no Brasil, lá em Curitiba, do Gustavo Arnes, e eu fui no congresso. E lá eu reencontrei uma colega da consultoria, a Michele, e aí a gente se reestabeleceu os contatos, e ela também já tinha feito viagens buscando e pesquisando, ela é uma grande pesquisadora também do tema, e ela estava envolvida na fundação do congresso. E nessa fundação do congresso foi uma pessoa daqui de São José, que é a Lindsay, da Bendito, e procurou a Michele para falar assim, Michele, eu estou querendo fazer uma mentoria aí de felicidade, porque ela foi uma das primeiras gestoras de felicidade do Brasil, a Lindsay, né? E a Michele me chamou, porque o meu viés sempre foi muito pragmático de organização, né? Ela tem um viés muito coletivo, né? Social também, mas também de organização. Ela falou, Leide, você não topa fazer a mentoria junto comigo? Porque vamos juntar esforços aqui, porque sempre é tudo muito novo. E eu lá no Canadá estudando, né, fazendo intercâmbio também, estudando, a gente fazia sessões de mentoria online para ajudar a Lindsay a implantar o conceito de gestão de felicidade dentro do negócio. Posso te falar? Funcionou, viu? Porque é o lugar mais legal. Eu vou lá, eu sou tipo gerente da padaria dela. Eu sou gerente, vou lá de manhã, de tarde, e é legal. E ela é bacana, ela é maravilhosa, lá, né? Toco lá todo segundo sábado do mês. Legal. Toco lá, é maravilhosa. Elas estiveram aqui, fizeram entrevista, são maravilhosas. São líderes, são né? Incríveis, líderes do Canadá. A minha amiga me ligou e falou, Leite, está tendo um congresso, o primeiro congresso de felicidade nos negócios no Butão, que é o país que criou o conceito todo de felicidade interna bruta, que é um novo paradigma econômico, que tem a ver com a ONU, que criou o Dia Internacional da Felicidade, que tem a ver com as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para os governos. Então, a felicidade é um novo paradigma que não é socialismo, não é capitalismo. O pessoal confunde, isso é comunismo, isso é socialismo. Não, é um novo paradigma, é algo novo. Quando eu fui lá, eu fiquei chocada. Congresso, né, gente, físicos, empreendedores, muitos doutores, porque eles têm o Ministério da Felicidade. E eu lá, né, da roça. Olhando lá, como é que é o nome? Como é que é? Itabirito. Itabirito, Tele Santana. Mas você falava, por que você não falou lá assim? Tele Santana, Seleção Brasileira Zico? Eu super tímida lá, com meu inglês The Books on the Table, né? Eu tô assim, gente, eu tô no Canadá, ele estudando e tal. E aí, quando eu olhei, gente, eu estou em Itabirito. As montanhas de Itabirito.
o mercado do Butão. Eu cheguei lá e falei assim, eu quero saber a coisa industrializada que vocês têm aqui. Era um mandiopan. Não tinha açúcar na época no país. Era proibido o cigarro. Se as pessoas fumassem, o governo não deixava entrar. O país tinha uns 5 detentos em 750 mil habitantes. Na Covid, eles tiveram, eu não sei se foram 2 ou 4 mortos por Covid só no país inteiro. Então, eu falei, isso aqui é um laboratório, isso aqui é uma relíquia para a humanidade. Para a né? humanidade. É o único país com emissão negativa de CO2. O que é isso, gente? Emissão negativa. É porque eles preservam tanto a natureza que eles não desmatam. Então, eles têm crédito positivo se você for olhar a taxa de desmatamento por habitante. Então, é uma coisa assim... Quase igual à Amazônia, né? Quase igual. Quase igual. Quase igual. Quase igual. E aí eu fiquei surpresa. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Esse povo é muito chique, eu estou aqui, né? Mas, ok, se eu vim, é porque era para ser. E aí, a primeira coisa que eles falaram no congresso no primeiro dia é como vamos falar de felicidade nos negócios se as pessoas não dormem. O sono é a base da felicidade. Pô, então eu quero te falar uma coisa. Tá complicado pro meu lado, viu? Tá complicado. O sono é a base. Porque é neurociência aí. O cérebro. Vida, então, eu vou te falar. Eu estou vivendo um momento de infelicidade absoluta. Porque se tem uma coisa que eu não estou fazendo é dormir. Mas vai. Porque o cérebro é a máquina. Entendi. Isso é neurociência. O cérebro se divide em 3 partes. A parte que a gente pode falar muita gente não gosta, mas é o reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex, que é a sabedoria, né? A parte mais inteligente. Se você não dorme, você já opera no instinto. E o instinto é medo, raiva, orgulho, inveja. Vou matar fulano, não gosto de ciclano, julgamento. Eu tô deixa eu falar. Não, eu adoro. Eu tô adorando o nosso papo aqui, mas eu tô descobrindo umas coisas. Eu tô descobrindo do meu jeito, porque eu preciso me informar. Eu tô me informando aqui, tá maravilhoso os papos. Mas esses instintos todos aí, tem um que eu tô cultivando, porque eu não tô dormindo, que é o ranço. O ranço é uma coisa que, olha, eu preciso cuidar disso, caramba. E aí, voltando pro empreendedorismo, o empreendedor tem que cuidar do sono. Tem que cuidar. Tem que cuidar do básico dele, senão ele se ferra. Não tem jeito. Entendi. Então, está tudo ligado ali no indivíduo, no coletivo, nas relações. Aí você perguntou como é que você cheguei em São José. Então, eu vim visitar ela. Depois corta isso aí que eu bocejei aqui, pô. Mas você vê que é o sono, pô. É porque a consciência está expandindo. O bocejo é a expansão de consciência. Então, deixa o bocejo gravado, o bocejo. Que não vai cortar o meu bocejo. Eu perguntei para uma neurocientista que é da minha equipe, né, que é lá do Instituto, que ela dá aula explica para a gente, né, a doutora Paula, se o bocejo era... Porque muita gente que não é ligada na ciência vai falar que é mal olhado, que não sei o que e tal. Neurocientificamente, o bocejo é como se fosse um restart no cérebro para a pessoa, ele está expandindo, então ele dá um restart para voltar, né? Então é uma coisa positiva. É positivo? É positivo. Então vai ficar na visão da ciência, óbvio, na visão das crenças pode ser uma coisa, nossa, mas vai ficar cada um com as suas crenças. Nós vamos na ciência, que eu gostei desse negócio aí. Aí, o que acontece? Então, eu vim a São José, e aí, quando eu estava na empresa, conversando com a Lindsay, que ela trabalhava, eu escutei um nome, que é Haru. Eu falei, eu gostei desse nome, é o nome do meu curso, que eu fiquei 6 anos estudando. Eu pagava uma grana para aprender uma dinâmica, depois pagava outra grana para aprender outra dinâmica. Aí eu peguei todos esses exercícios de expansão de consciência e juntei num curso só, no Haru. E o nome veio daqui de São José. O seu curso? Eu escutei o nome aqui. O que é Haru? É primavera em japonês, que é o florescimento do indivíduo. Primavera lembra florescer. E aí, a minha jornada empreendedora, mesmo que até então eu era muito consultora autônoma, mas empreendedora, de lançar produto, se ferrar com vendas. Com mais experiência, né? Para não entrar de novo no burnout. Agora né? Mas agora era outra pegada. Mas quase caí, que aí que entra Plan Village. Entendi. E aí, só para dar um recado aqui para a galera sobre prosperidade. Presta atenção aí, pô. Todo vendedor ou todo empreendedor que trabalha com venda, ele está no caminho de buscar a sua prosperidade, a sua liberdade. Então, não trate um vendedor, ainda que seja aqueles bem... Sei. Né? Que você fala assim... Cara é chato. Cara é chato, pô. Mas isso, em termos de lição de prosperidade, é péssimo, porque a pessoa está tentando... Ela está executando o trabalho dela
Óbvio que ela está no processo dela ali, mas isso falando de prosperidade, então a primeira coisa, se você quiser empreender, trate bem os vendedores, porque é deles que o dinheiro no negócio que ele começa, porque não existe propósito sem cliente, falando de negócio, né? Caramba, olha aí. Tá vendo? Então, tem que aprender aí o que ela tá falando aqui. Exatamente. Então vamos Mas você lá. que é empreendedor aí, ó, trata o cara que quer te vender, você fala, vou dar atenção pra esse cara. Porque... É consciência. Isso tá vendo como é que é simples? Não tem nada. Não tem nada. É tudo no dia a chave. dia ali, tudo chave. Chave que vai virando. Tá. Aí você me perguntou como é que eu cheguei em São José. Então eu vim primeiro para visitar, eu escutei meu nome, eu falei, eu já gostei de São José. Quando veio, aí lancei o curso. Lancei presencial em Minas. Quando veio a pandemia, eu falei, eu já estava pensando em lançar em São Paulo. Eu liguei para a Lindsay, falei, Lindsay, estou querendo ir para São Paulo. Eu abri o mercado em São Paulo. Ela falou, vou chamar umas pessoas aqui de São José. E aí vieram 7 pessoas daqui de São José fazer o curso online. E eu gostei muito das pessoas de São José, porque eram pessoas já com uma consciência muito trabalhada. Eu falei, gente, esse pessoal é diferente, eles já têm uma consciência de hábito. De hábito que eu falo assim, de comida, de prática, não necessariamente de inteligência emocional. Sim, não, porque claro, aí a gente já tinha um... cidade inteligente. A cidade inteligente. Já forma muitas pessoas, né? Sim. Já diz muito, né? Isso. E tinha uma pessoa lá que era muito inteligente. Quando a gente vê um talento, você fala assim, vem aqui ficar comigo aqui, né? Então, eu convidei ela, que era daqui de São José, para ela ser, minha assistente no tempo livre dela, porque ela trabalhava com outras coisas. E aí, a gente teve uma relação bem próxima. E, depois da pandemia, eu decidi que eu queria fazer um estudo fora. E aí, não vem ao caso agora, mas eu tive um pequeno problema de saúde. E deu errado eu ir embora para fora, mas eu já estava preparada para mudar de cidade, que eu estava com vontade de sair de Minas e falar, vamos ver agora como é que é fora, explorar lugares fora de Minas. E aí... como eu já estava disposta a mudar, eu já tinha desfeito das minhas coisas, né, minha casa e tudo, vendido tudo. Eu já desfiz tudo para ir embora mesmo, né, para esse projeto. Você estava decidida? Eu estava decidida, estava com 2 malas de 60 quilos, mais nada. Só não tinha vendido ainda meu carro, porque ainda estava usando. Aí eu tive esse problema, deu ruim, né? Fracasso é fracasso, né? E a gente lida com o que eu faço com isso? Foi um projeto que não deu certo, não era a melhor hora. E eles estavam... Aí essa pessoa daqui de São José, ela estava com o marido, e eles estavam em um projeto de tirar a cidadania italiana, foram lidar com a realidade e foram embora para a Itália. E ela foi lá em Minas com os pais, e a gente saiu para jantar. Eu contei que eu estava meio assim... eu quero mudar, não sei para onde e tal. Essas montanhas de Minas. Quero dar uma... Quero dar uma volta. Uma volta, né? Até porque... foram algumas coisas pessoais mesmo, de relacionamento. Eu falei assim, eu fiquei muito tempo olhando para mim internamente, e eu falei, agora eu quero me relacionar. Só que aqui em Minas eu acho que não está dando muito, não. Aqui em Minas, esses mineiros do Tonho, pode falar isso. Tá cheio de mineiro aqui em São José. Fica falando isso aí. Na verdade, aqui tá assim, cheio de mineiro aqui. Assim. O pessoal lá de Santana, tem um bairro aqui de Santana, que a mineirada tá cheia lá, eu quero ver. Corta essa parte. Corta essa parte. Mas eu falei assim, eu quero olhar para outras coisas, vou para outros mercados, né? Eu quero ver, vamos ver aqui, vários tipos de felicidade, quero ver como é que Pois é, porque não faço, eu estava me sentindo... Inclusive, vou adiantar um pouco a fita. Eu estava lá fora conversando comigo, perguntei para você, por que você veio para São José? Você virou não conta, que deixa eu contar, Eu vou contar. Mas conta porque... Eu vou contar, calma. É bom que a gente retém as pessoas até o final do podcast. Tá vendo? É empreendedora nata, cara. E o mais legal é que é um programa de empreendedor com felicidade. Exatamente. Alegria também. Alegria. E aí? Alegria. Vamos reter, gostei. Vamos reter. Reter felicidade. E aí eu estava muito conectada comigo. Né? Foi uma outra reset que eu... Teve o reset lá da coluna, agora esse reset foi um outro reset. Eu me desapeguei de várias coisas e falei assim, universo, eu vou morar em São Paulo. 10 horas da noite... O marido dessa minha amiga, que se tornou meu amigo também, ele me ligou e falou assim, me mandou mensagem no WhatsApp. Leide, nós estamos indo para a Itália e a gente vai ficar 2 meses lá e a gente precisa cuidar de... a gente tem 4 gatos
E a gente pensou em chamar alguém para cuidar, algum amigo, e a gente ficou sabendo que você está querendo vir para que está querendo meio que mudar. Você não quer ficar aqui em casa cuidando dos 4 gatos? Eu peguei e falei assim, bom, o que eu faço daqui de Minas, eu posso fazer de São José. Eu falei, eu não passo o meu aniversário em Minas, eu quero passar meu aniversário em São Paulo. Meu aniversário é 26 de maio. Chega do Bento Guedes, chega do Milton Nascimento. Eu quero ouvir a Dona Barbosa. Quero ver os caipiras do Vale do Paraíba. Eu amo. Mas deixa eu te falar aqui. Eu amo Minas Gerais. Eu sei. Assim, meus clientes, a maioria são de lá, então assim. Claro. Mas assim, eu queria uma coisa, viver uma experiência diferente. Eu estou falando isso um pouco porque como é felicidade, vamos lá. Mas a hora que você me falou, você não contou. A hora que você falou assim, eu vim para São José por causa de 4 gatos. Eu vim cuidar de 4 gatos. Eu vim cuidar de 4 gatos. Eu olhei pro Leandro e falei assim, peraí, Cauã Raymond, Rodrigo Wilbert, quem mais? Falei, porra, olha a mulher, velho, ela veio para cuidar de 4 gatos, bicho, essa aí tá com tudo, né, cara? Mas e aí? Conta aí, tá legal o papo. E o mais engraçado, em 2 semanas, eu comecei a olhar para essa cidade, eu falei, mas peraí, o que eu estudo da felicidade sobre... Porque na felicidade como modelo econômico, o governo deve criar condições de felicidade, não necessariamente dar a felicidade, porque isso é muito do indivíduo. Então, falando de economia, né, felicidade e economia, o governo cria condições de felicidade. Aí eu comecei a observar São José como uma cidade com muita infraestrutura. Sim. Eu falei, mas o que eu estudo, o governo aqui já faz. Não tudo, né? Mas assim, boa parte. Eu falei, a população aqui, o pessoal tem uma qualidade de vida diferente. Né? O pessoal Você vê essa coisa da governança ambiental, social e corporativa aplicada aqui? Ou não? Corporativo eu ainda não sei, porque eu ainda conheço pouco o mercado e quero conhecer mais o mercado corporativo aqui. Mas do ponto de vista da gestão pública, você vê isso aqui? Como cidadã, tá? Não isso, claro. Como cidadã, sim. Claro. Você vê isso. E isso me chamou a atenção. Eu falei, eu quero viver uma experiência, porque quando você estuda um negócio desse, é difícil você lidar com injustiça social, com coisas que não... Você começa a ver, tipo assim, até a infraestrutura, né? Porque a beleza é uma virtude. Sim. A cidade bonita, organizada, bela, isso gera mais felicidade, né? Vai gerando todos esses neurotransmissores e hormônios. A felicidade como modelo econômico, ela tem 9 pilares. Tem um arcabouço, uns estudos. A ONU contratou cientistas renomados do mundo inteiro para compor o conceito do FIB. Então, ele não é um conceito filosófico, ele é um conceito metodológico. Com 9 pilares: saúde, educação. É ciência. Você pode dizer que hoje, eu te perguntei lá, antes da gente começar, se a felicidade era algo científico. Hoje sim. E você disse que hoje sim. Científico. Mas ela tem a base filosófica, tem a base da sapiência, tem várias coisas, mas quando a gente fala nos negócios, ela tem um viés muito científico, mas a gente não nega as outras coisas, porque senão você vai ter que ficar fazendo pesquisa para dar um abraço em alguém, né? Você não precisa de pesquisa para dar um abraço em alguém. Do jeito que andam as coisas por aí, do jeito que está a coisa por aí, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, que me chama muito a atenção, como é que você vê as redes sociais nesse processo da construção dessa coisa da gestão da felicidade? Como é que é isso aí para você? Você falando dos indivíduos, né? Dos indivíduos, sim. Eu vejo que são criações de estado de ilusão, né? Ou seja, as redes sociais, as pessoas ainda não estão maduras ainda para chorar, mas chorar não no sentido de um desabafo. Às vezes chora como vítima, né? São poucas as pessoas que têm essa coragem de se expor. Os artistas, muitos já têm, né? Mas eu acho que a grande maioria... A gente é um desastre. Chora, canta. Isso já é artista. Chora. Mas eu acho que a grande maioria quer mostrar. Os jovens é uma coisa que é preocupante, né? De mostrar talvez uma realidade que ela... Mas você não acha... Você falou uma coisa que me chamou a atenção lá no começo, que todo mundo quer ser visto. Tem essa coisa nas redes sociais, né? Esse desespero de querer ser visto, ser notado, ser... Sim. Mas eu observo que não é ser visto... É uma coisa desesperadora, né? Não é algo assim... Depende, Marcelo. Eu enxergo sobre duas perspectivas. Então. Eu acho que tem a questão do ser visto, mas tem a questão de florescer a identidade.
Que a comunicação é um equilíbrio que a gente fala aqui de um dos pontos de energia do corpo, e quando a alma está alinhada com o corpo, mente, a identidade do líder está bem trabalhada, ele se comunica, porque ele quer servir. Então, para servir, eu preciso da comunicação. Agora, se for uma motivação para versus rejeição, ganhar likes e tudo, aí pode ser uma polaridade negativa. Mas falando de liderança, um líder pronto, ele se comunica porque ele tem consciência do papel dele na empresa, na família, na sociedade, e ele se comunica para o servir, para o propósito. Então, por isso que ele comunica. Aí, porque a identidade dele está em equilíbrio, que é um estágio de desenvolvimento da liderança, quando a identidade tá bem trabalhada, né? Hoje, você tem uma empresa, né? Sim. Que é o GAC. Instituto GAC. Instituto GAC. GAC. Que deixar claro para vocês que não é o GAC. É GAC, G-A-K-I. K-I. Isso. GAC. Que quer dizer? Felicidade. Em butanês. Em butanês. Que é o país onde criou o conceito base da felicidade como modelo econômico. E para os butaneses, a felicidade, o GAC, não é essa alegria, é uma paz. É um conceito de paz interior, é um conceito de serenidade, de leveza, né? Então, quando a gente coloca a felicidade, o conceito não é uma coisa de gasosa, é formar lideranças que deixam os seus liderados e a empresa mais leve, em paz. E produzindo, porque produzir é uma base da felicidade. Hoje no Brasil, você com todas as pessoas que você já formou, né? Já deu cursos, assim. Tem alguma empresa que você fala, olha, eu estou te perguntando isso porque há um tempo atrás, há muitos anos atrás, tinha um cara do Brasil, você deve conhecer, que é o Ricardo Semler. Ele tinha uma ideia na empresa dele que não tinha muito a ver com horário. Teve até um livro que ele lançou, eu li o livro na época. Isso era muito incipiente lá. O cara não tinha horário para chegar. Você chegava a fazer o seu trabalho e ia embora quando você terminasse. Você tinha que cumprir a sua responsabilidade. Em linhas gerais, era mais ou menos isso. Sim. Tem alguma hoje, você viveu alguma experiência dessa? Você diz, olha, está sendo construído isso aqui. Bom, é uma pergunta complexa, porque... Minimamente, tá? Estou dizendo pronto e acabado, porque acho que a felicidade, como você diz, é o aprender. A gente é muito todo, novo né? ainda para falar empresa A, B ou C, né? Mas Sim. Tem alguns movimentos, por exemplo, que aí cruza com a ciência da felicidade, que é, por exemplo, o movimento B, que é um movimento global que atrela lucro a propósito, que certifica e avalia empresas pela consciência. Então, eles têm uns pilares lá de... Como que você lida, por exemplo, prazo de pagamento empreendedor. Importante vocês entenderem isso. Uma empresa que paga o empreendedor pequenininho, uma empresa grande, com até 30 dias, é uma empresa mais consciente e mais feliz. Então, nesses modelos de felicidade como modelo econômico, o prazo de pagamento fornecedor entra para medir o grau de consciência. Você vê que é tudo processo, não tem nada filosófico. Tudo prático, tudo objetivo prática. ali. Tem um artigo que eu escrevi... Pagou. Não, pagou com prazo. Pega um pequenininho, paga com 120 dias, você vai quebrar o empreendedor pequeno. Então, por exemplo, todas essas questões, trabalho escravo, a questão de prática de justiça e de ética, tudo isso envolve o conceito da felicidade. Não existe felicidade com corrupção. O Brasil caiu, inclusive, no ranking por causa da percepção de corrupção da população. Então, é uma coisa que ela é muito séria quando você entra no processo, né? Não é uma coisa filosófica. Muitos filósofos falam do ponto de vista da filosofia, mas eles não entendem ainda, imagino, né, que não estudaram ainda esses modelos. Então, essa empresa, o site chama Movimento B, o Sistema B, tem as empresas certificadas, que lá estão algumas delas, né? Então, por exemplo, a Natura é uma empresa, a Reserva é uma outra empresa, tem o Grupo Gaia, eles trabalham o conceito de felicidade como cultura. Eles venderam a empresa, eles viraram uma ONG, né? Mas eu atendo uma empresa que é uma farmacêutica que tem um viés
forte de cuidar das pessoas, muito humanizado e muito espiritualizado. Eu atendo também empresas de mineração que têm a preocupação da felicidade, né? Então, assim, as pessoas estão buscando formas de melhorar a si para gerar esse ecossistema. Então, tem muitos movimentos acontecendo, né, de maneira silenciosa para gerar essa questão da felicidade. O Google, Deloitte já tem cases, né, de felicidade. Então, tem Suzano, tem várias empresas, né, que já estão entrando, né, nesse patamar, mas, de novo, não vamos criar estado de ilusão com a felicidade. É um grande chamado para voltar para o básico com um pouquinho de ciência. O que você acha do movimento minimalista? Bom, eu vou falar do... Estou te perguntando assim, porque cada hora surge uma coisa no mundo, né? Isso aqui, o movimento ali. Minimalismo. O que você acha do minimalismo? Dá para encontrar... Ele está nesse caminho aí ou é só uma... Sim, uma eu vou te falar onda? do que eu conheço, tá? Sim. Primeiro, expectativa versus realidade. Por a gente ser incompetente na nossa vida em vários aspectos, a gente acha que algo novo vai salvar a gente. Nada vai te salvar se você não levantar a bunda da cadeira e fazer o que precisa ser feito. Né? Não existe milagre. Milagre é lavar o prato depois que você come, mais ou menos assim, né? Sendo bem pragmático. Claro. Então, tudo de novo que às vezes vem é como se fosse, agora isso vai resolver a minha vida. Um movimento, ele é pedaço da sua vida. Ele não é a sua vida. Ele é como se fosse uma regrinha nova, não um princípio maior. O princípio maior é você. Tem um mestre que fala que enquanto você não entender que você é o propósito da vida, a vida não tem propósito. Então, é tudo sobre você, a sua jornada. Então, você me perguntou o que é o movimento minimalista, o que eu acho. Para mim, na minha jornada, ele foi muito importante. Porque quando eu decidi ser empreendedora, eu saí de Belo Horizonte, que minhas contas na época, uma saída dava R$120, eu fui para a cidade do interior, que na saída dava R$20. Então, eu reduzi meu padrão de vida para pagar cursos para vocês, para eu investir no negócio. naquilo que você queria para sua vida, o seu propósito. Isso, porque eu sabia o que fazer com aquilo. Não era uma regra, porque a regra não pode ser maior que o princípio. O princípio era me curar e me desenvolver. Esse era o princípio. A regra era economia, e o minimalismo me ajudou muito, muito mesmo. Deixa eu te perguntar, eu estou vendo essa caixinha aqui, ó. Sim. O que é essa caixa aqui? Essa caixa aqui tem, deixa eu ver, tem a felicidade aqui dentro? Esse é um projeto que foi Conta aqui, o que é essa que eu caixa fiz aqui? com o pessoal, assim, de escrever um livro coletivo, e a gente fez financiamento coletivo. Que legal. E o nome é Ser Coletivo, né? Conexões com Propósito, onde cada autor escreveu um capítulo. Então, não é bem uma história, mas é um capítulo falando das sementes, né? Que são sementes crioulas, que falam da ideia de felicidade e colaboração, porque a base da felicidade é a colaboração, né? Em termos de modelos de interação social. Você precisa saber dar e receber, você precisa trocar, você precisa de ter autoconsciência nesse sentido. E o capítulo que eu escrevi aqui foi sobre colaboração sem estado de ilusão. De novo, tirando a questão do romantismo, né? E mas lidando tem que ser com a realidade. pouco também, né? Não, total. Um pouquinho tem que ser, Mas né? é porque, como é que eu vou te falar? Como é que é? Colaboração? Sem estado de ilusão. 28. É. Ah, tá aqui, ó. Eu falo da importância da espiritualidade no cenário de colaborar, né? Que quanto mais espiritualizado a gente está, mais fácil a gente colabora, porque a gente confia. Né? Colaborar é maravilhoso, mas é preciso enxergar as coisas como elas são. Isso. Entender quem está à sua frente e trabalhar a confiança em um patamar onde as relações são saudáveis e positivas. Isso. E aonde que... Como é que é? Acha o livro? Esse livro foi Ou iniciativa foi limitado? Foi iniciativa? Não, foi iniciativa de um movimento que chama Colapsou, especialista lá de Curitiba, mas ele está na editora a editora Voo, que é uma especialista em livros de consciência, de expansão de consciência, chama editora Voo. Então, se editar Ser Coletivo, editora Voo já tem o link e então, o kit. Aqui, já tem o link e o kit. Então, você pode adquirir o livro pela editora Voo. Editora Voo. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Me fala uma coisa aqui. Qual é, se você pudesse dar uma receita, você vai assim, vou dar uma receita. Receita,
Não é de pão de queijo, não, tá? Tá bom. Porque mineiro, você pede a receita pra ele e fala assim, Eu também não... pãozinho de queijo. No meu caso é a broa da minha mãe, que é maravilhosa. Mas se você fosse dar uma receita de um negócio de sucesso, qual seria? Eu acho que o negócio de sucesso, primeiro, tem a ver com a paixão e com o propósito que o fundador e com toda a cultura da empresa, como ela se faz. A motivação inicial é o propósito. Desde o grande ao pequeno. Desde o grande ao pequeno. Se não fizer sentido para você, não faz sentido para mais ninguém, né? E é o que eu costumo falar. O propósito está no indivíduo, não no negócio. Então, se hoje eu estou como empreendedora de educação corporativa, de desenvolvimento. Se amanhã eu tiver uma cafeteria, está tudo certo. Se isso fizer sentido para mim, é a principal coisa, é o propósito. E primeiro, você, né? Porque senão o negócio está bem e você está mal, não faz sentido. Segundo, eu acho que é a questão de você ter uma boa estratégia, se cercar de mentores, de pessoas que já trilharam um caminho parecido ou que você admira, que é muito importante ter para quem ligar na hora que o bicho pega ou na hora que você não sabe o que decisão tomar. E terceiro, não negligenciar as relações, as pessoas e o fluxo de caixa, porque isso é fundamental para qualquer negócio. Isso é o básico, a gente está falando de básico. Então, o propósito é relacionado às vendas, né? Como é que você vende e aquilo que você gera. Não existe propósito sem cliente, né? Então, não pode idealizar demais. O segundo está ligado à questão mesmo de como você aprende. No mundo corporativo, hoje fala do lifelong learner. A pessoa que está sempre aprendendo. É uma jornada de aprendizado eterna. É o aprender a aprender, que vem com os mentores, com a própria experiência e com a questão de olhar para o fluxo de caixa, porque isso é sério, né? Isso é muito sério. E dentro disso tudo, os valores que você acredita. E eu acho que humildade é fundamental, sabe, Marcelo? Eu já apanhei muito na vida e continuo aprendendo, mas hoje eu coloco os meus clientes como meus professores, né? Apesar de eu ser uma educadora e estou muitas vezes num papel de trainer, de professora, mas da partezinha que me cabe. Mas eles são as pessoas que me ajudam a me educar. Porque o ego, ele está aí, né? O ego é uma beleza. O ego é uma coisa É uma coisa incrível, né? É um negócio impressionante. É uma coisa incrível. E quanto mais ele incrível. aumenta, eu tenho a impressão de que quanto mais o ego aumenta, mais irracional a gente fica, sabe? É a impressão que eu tenho. Então, eu acredito que um negócio de sucesso, ele é feito principalmente o travesseiro. Tem que fazer sentido para você. Você tem que... A vida... A carteira, a certidão de nascimento vem antes da carteira de trabalho e antes do contrato social e antes do CNPJ. Minha querida, antes de você ir embora, Sim. Aqui nesse programa, a gente sempre canta no final. Sim. Então, você vai cantar comigo aqui. Tá bom. Porque mineiro é bom de música, não é? Eu queria te agradecer. Claro. Queria desejar para o seu projeto muita prosperidade. Prosperidade para mim é crescimento. Né, e que você se transforme nessa jornada e ajude, né, muitas pessoas a se transformarem também, assim como eu vou virar ouvinte, né? Você vai ter que ir. Vai ter que ir nos lugares que eu canto aí, que toco. Vai lá também com a gente. Conhecer São José, né? Conhecer São José. Tem assim, mas para mim foi muito legal o programa com você, porque, inclusive, do ponto de vista pessoal, me abriu outras perspectivas, que não só trata de negócio, de vida mesmo. Sim. Eu até acho que eu não estou no caminho tão errado assim, sabe? Eu tô ali, ó. Mas, olha, eu tava pensando, que música que eu vou cantar com ela, né? Tá saindo aí? Então, ó, vamos ver se você conhece essa. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, num lamento de tantos ais. A paz. Aê! Muito bom! A paz. Ó, obrigado por você ter vindo. Igualmente, mais uma obrigada vez. pelo convite. Adorei. Você gostou? Gostei Agora muito você está do entendendo programa. que felicidade é tangível e que pode virar Não.
Você sabe que na minha terapia ali, não terminou ainda o programa, nós estamos conversando aqui. Você sabe que na minha terapia ali, a minha terapeuta falou assim, Marcelo, você precisa ver coisas palpáveis. Agora eu vi, felicidade é tangível. É tangível, é palpável, é consciente. É processo, está no processo. E eu estou muito feliz de você ter vindo aqui. Muito Obrigada. obrigado. Eu espero que você fique aqui por São José, encontre aqui em São José a felicidade. Enquanto os gatos. Enquanto os quatro gatos, mineiros ou não, tá certo? Toca aqui. Foi um Obrigada, prazer querido. te receber no programa. Igualmente. E olha, foi muito legal. Igualmente. Obrigado. Venha quando quiser Tá bom. trazer aqui, falar sobre o GAC, a hora que você quiser, Tá bom, tá quem bom. você quiser, tá bom? Tá bom. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Vamos tirar uma foto, né? Claro Deixa que eu vamos pegar. tirar fotos. Não, mas é sentado aqui, né? Vamos.